Todos. Shalom, Leculan, shalom a todos. Tivemos aqui um problema técnico aqui, voltamos novamente aqui gravarmos o nosso shiur, o nosso estudo. Muito bem, hoje nós estamos no dia 16 de outubro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos já no dia 26 de Tishrei do ano 5786, contando a partir da criação. Queridos, hoje nós estamos estudando a Parashá de Bereshit. Na verdade, essa semana nós iniciamos novamente mais um ciclo de estudo de Torá. Estamos estudando o livro de Gênesis, o livro de Bereshit em hebraico. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, nós aprendemos que o texto da Torá começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. O livro de Bereshit, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá, ele traz muitas lições. E se nós ficássemos aqui estudando somente o capítulo 1 de Bereshit, sem sombra de dúvida, nós ficaríamos a noite, a madrugada inteira, estudando somente o capítulo 1 de Gênesis, somente o capítulo 1 de Bereshit. Muito bem, eu separei aqui um resumo do que nós vamos tratar nessa primeira porção da Torá, que vai do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 6, versos 1 até o verso de número 8. Muito bem, a Parashá Bereshit, ela fala sobre a criação de todas as coisas. Então, se você ler aí na Torá o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver o Eterno criando todas as coisas. O capítulo 2 até o capítulo 3, nós vamos ver a desobediência de Adão e Rava, a desobediência de Adão e Eva. O capítulo 4, nós vamos ver um assassinato, onde Caim ele vai matar o seu irmão Abel. O capítulo 5, ele vai tratar dos filhos de Adão. E o capítulo 5, verso 28 até o 29, nós vamos ver o nascimento de Noá, o nascimento de Noé. E chegando aqui na reta final da porção da Parashá, entramos no capítulo 6, verso 1 e 8, onde a Torá ela mostra para nós uma corrupção total na face da terra. Então, de modo resumido, esse é o conteúdo da Parashá semanal da Torá, Bereshit. E repito, estamos essa semana iniciando mais um ciclo de estudo de Torá. Então, durante um ano, nós passaremos por toda a Torá: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vamos estudar os 5 livros da Torá no ano 5786, contando a partir da criação, que é o ano atual que nós estamos. Muito bem, queridos. Eu separei aqui alguns comentários para refletirmos nessa porção da Torá, Bereshit, que começa no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso 1. Então fala para nós a Torá em Gênesis, capítulo 1, verso de número 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, no princípio criou o Eterno os céus e a terra. Muito bem, uma das curiosidades que nós aprendemos no livro de Gênesis, na verdade, é até mesmo um questionamento dos comentaristas da Torá, é porque vem a Torá e começa com a letra B.
Porque em hebraico, Bereshit. O que significa Bereshit em hebraico? Significa no começo. Então o Rumash, dentro do versículo 1, ele traz um questionamento para nós. Por que a Torá, ela começa com a letra Beit? Por que a Torá não começa com a letra Aleph? Por que a Torá não começa com a letra Tav? Por que a Torá não começa com a letra Zain? Por que a Torá começa com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico? Então a Torá diz, Bereshit bara, Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, Hashem, os céus e a terra. Muito bem. Uma das explicações que nós temos para isso é que a palavra Beit, ela forma a palavra Berahá. E o que significa Berahá? Berahá significa bênção. Ora, Bereshit significa no começo. Primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Bereshit, no começo. Bereshit começa com a letra Beit. Então, respondendo à pergunta, por que a Torá começa com a letra Beit? Porque essa mesma letra hebraica, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, é formada também a palavra Berahá. E Berahá, repito, significa bênção. E o Rashi, dessa argumentação, ele traz para nós, meus queridos, uma alusão linda, uma alusão maravilhosa. Já que Bereshit no começo começa com a letra Beit e Berahá, bênção, começa com a letra Beit, o Rashi fala que isso é uma alusão, olha que interessante, que a Torá é uma bênção para todos os povos. Olha que interessante. A Torá é uma bênção para todos os povos. É por isso que está escrito no livro de Salmos, capítulo 1, verso 1. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas antes o seu prazer está na Torá. E na Torá ele medita de dia e de noite. E continua o Telehim, Salmos, capítulo 1. Ele será como uma árvore plantada a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dará o seu fruto. Então a Torá, ela é uma bênção, porque a Torá, ela é vida. Eu separei aqui um texto que se encontra na própria Torá, lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso 2. Eu gostaria de ler esse texto com você. Deuteronômio, ou Devarim em hebraico, capítulo de número 32. Estou aqui com o Tanar, irmão, a Bíblia hebraica. Então vamos ler aqui o texto sagrado. Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 2. Está escrito assim: que o meu ensinamento goteje como a chuva, e o meu discurso caia como orvalho. Esse versículo da Torá, que se encontra em Devarim 32, 2, onde Moshe está no seu último dia de vida, Moshe, ele está transmitindo um recado para o povo judeu, dizendo que o meu ensinamento goteje como a chuva, isto é, como a água. Nesse sentido, a Torá está falando, assim como a chuva, a água é bênção, a Torá, o ensinamento da Torá, também é uma brehá, também é uma bênção para todos os povos. Então, de acordo com o Rashi, a palavra Bereshit, a Torá começa com a palavra Bereshit,
e a primeira letra é a letra Bet, e a letra Bet também é usado para a palavra Berahá, bênção, porque é uma alusão que a Torá é uma bênção para todos os povos. E de fato, meus queridos, a Torá, ela é uma bênção para todos os povos. Nós sabemos que a Torá, ela significa instrução. Então a Torá não é uma lei que caducou, que é chamada por alguns de Velho Testamento, não. A palavra Torá, ela significa instrução. Então, nesse sentido, a Torá, ela é uma bênção para todos os povos. É uma bênção para o povo judeu e é uma bênção para os Benei Noach, para nós das nações. E é importante nós separarmos que existe duas missões, dois caminhos, dois propósitos. O primeiro propósito é para o povo judeu, que cumprem a sua missão guardando os 613 mandamentos. Os não-judeus, os Benei Noach, os filhos de Noé, eles guardam a Torá, eles cumprem a sua missão no sentido de guardar os 7 mandamentos de Noé, que foram dados 6 para Adão e Rava, 6 para Adão e Eva e 1 para Noé, de acordo com o texto de Bereshit, capítulo 9, Gênesis, capítulo 9, verso de número 4. Então, uma das lições, um dos ensinamentos que nós aprendemos é que a Torá, ela começa com a letra Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico. E isso é uma alusão da palavra Berahá, que também começa com a letra Bet, e Brehá significa bênção, mostrando para nós, nos ensinando que a Torá é uma bênção, que a Torá é a própria instrução de Hashem, primeiro para o povo judeu e depois para os Benei Noach. E nós tomamos posse, podemos dizer assim, dessa Brehá, dessa bênção, quando nós obedecemos os 7 mandamentos de Noé. Uma outra lição que nós aprendemos é que nós devemos nos preparar para compreender a vontade de Hashem. A Torá, ela vai mostrar para nós o que é certo, o que é errado. A Torá, ela vai nos ensinar a andar nos caminhos de Hashem. A Torá vai mostrar qual é a vontade de Hashem para as nossas vidas. A Torá vai nos ensinar a nos relacionarmos com o nosso próximo e com o nosso mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E nesse sentido, nós entendemos que a Torá é uma brehá, ela é uma bênção para todos os povos. O rabino Itzhak Ginsburg, ele traz uma alusão que de fato a Torá é para todos os povos. Por exemplo, o rabino Itzhak Ginsburg, no seu livro Cabalá para as Nações, ele nos ensina, ele faz uma reflexão, uma alusão de que a Torá é uma luz para todos os povos, dizendo que os 10 mandamentos que estão lá em Shemot, que estão lá em Êxodo capítulo 20, se você contar os 10 mandamentos, você vai chegar ali num total de letras de 620 letras. Isto é uma alusão de que a Torá é para todos os povos. 613 mandamentos para o povo judeu. Mais 7, 620. Mais 7, o quê? Mais 7 mandamentos para os não-judeus. Então, de acordo com o rabino Itzhak Ginsburg, no livro Cabalá para as Nações, ele traz essa alusão para nós, que a Torá, ela é uma bênção para todos os povos. A Torá,
começa com a letra Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico. O que mais nós podemos aprender? Ok, eu já aprendi, ponto 1, que a Torá é uma bênção, porque começa com a letra Beit. Beit, de Berahá, de bênção. Ok, Torá é uma bênção, já entendi o recado, a mensagem, a Torá é vida, de acordo com Deuteronômio, capítulo 32, verso 2. Mas olha que interessante. Somente pela palavra Beit, que é a segunda palavra do alfabeto hebraico, só por isso nós tiramos uma outra lição. Nós aprendemos que antes da leitura da Torá, nós devemos nos preparar. Nós devemos buscar Hashem, devemos nos preparar para começarmos a ler e estudar a Torá. Então, a letra Beit indica que a leitura do texto é de fato a segunda fase da Torá. A primeira é a preparação. Então, qual que é a segunda lição que nós estamos aprendendo? Ok, a Torá é uma bênção, nela contém as instruções, primeiro para o povo judeu, e também contém as instruções para os não-judeus, para os Benei Noach. Ok, eu entendi que a Torá é uma bênção. Número 2, a Torá, repito, começa com a letra Beit. Isso nos indica que a leitura do texto, assim como a letra Beit é a segunda letra, a leitura do texto, de fato, é a segunda fase. A primeira fase é que nós devemos nos preparar para conectarmos com Hashem por meio do estudo da Torá pertinente às 7 leis Benei Noach. E é interessante que, quando nós olhamos para a Torá, que começa com a letra Beit, de Bereshit, de Berahá, bênção, nós aprendemos que cada mandamento que está contido na Torá é uma lâmpada. Cada mitzvah, cada mandamento que nós praticamos da Torá, nós estamos trazendo luz para o mundo. Eu separei aqui uma fonte que se encontra lá em Provérbios, capítulo de número 6, verso 23. Estou aqui com o Taná em mãos. Vamos ler esse texto aqui. A Torá, cada mandamento da Torá é uma luz, é uma bênção. Então vamos aqui fazer a leitura do texto. Muito bem. Provérbios, capítulo 6, verso 23. Cada mitzvah, cada mandamento é uma lâmpada. Então repare, cada mandamento que você pratica da Torá, no nosso caso, os não-judeus, os Benei Noach, nós seguimos 7 mandamentos. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não roubar, não assassinar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não maltratarmos os animais. Então, quando nós praticamos essas 7 mitzvot, de fato, nós estamos acendendo uma luz. Nós estamos trazendo luz para a face da terra. Então, nesse sentido, Provérbios 6, 23, ele nos ensina que cada mitzvah, que cada mandamento da Torá é uma lâmpada, é uma luz. E aonde nós estivermos inseridos, se nós praticarmos Torá, se nós trazermos Torá ali no nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, nós estaremos trazendo luz para a face da terra. Muito bem, queridos. Uma das lições que nós aprendemos, então, é que a Torá, ela é uma bênção,
porque a Torá começa com a letra Bet, e Beit de Bereshit, e Beit, que é a primeira letra da palavra Berahá, que significa bênção. Uma alusão de que a Torá ela é uma bênção para todos os povos. Foi uma das lições que nós aprendemos aqui. Muito bem. E já que a Torá ela é uma bênção, quando nós praticamos os seus mandamentos, de acordo com Provérbios 6:23, nós estamos trazendo luz para a face dessa terra. Estamos cumprindo a nossa missão e o nosso propósito. Muito bem. Quando nós olhamos para o livro de Bereshit, para a Parashá Bereshit, de fato nós vamos ver o Eterno, nós vamos perceber Hashem criando todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. Então surge a pergunta: qual o propósito da criação? Por que nós estamos aqui? Por que a nossa alma ela desceu do mundo superior para essa terra no mundo inferior? Qual o nosso propósito? Qual a nossa missão aqui? E de acordo com o Rebbe de Lubavitch, a nossa missão é fazermos dessa terra a morada de Hashem. É fazermos dessa terra a casa divina. É fazermos dessa terra o mundo onde as pessoas consigam enxergar a luz de Hashem no nosso dia a dia. Essa é a nossa missão. De acordo com o Rumash, na página 3, Deus criou o mundo como um reino inferior no que diz respeito à consciência divina. No entanto, aprendemos que o propósito da criação é fazer deste mundo a morada de Deus. Então veja bem, quando nós estudamos a introdução da Kabbalah, nós aprendemos que antes de Hashem criar os seres espirituais, até mesmo antes de Hashem criar qualquer coisa, a Kabbalah fala para nós que existia somente Hashem. Deus, ele é eterno, Deus não tem começo, Deus não tem fim. Então era Deus somente. E trazendo uma linguagem que nós possamos compreender de forma humana, imagine comigo uma luz muito forte saindo do trono de Hashem. Essa luz era tão forte que era impossível colocar qualquer coisa em contato com a luz. Então, para diminuir a força da luz, nós aprendemos na Kabbalah que Hashem, ele fez o Tsimtsum. O que é o Tsimtsum? É como se fosse um pano em cima de uma lâmpada, de uma luz, fazendo-a com que a sua força fique mais fraca. Então nós aprendemos na Kabbalah que Deus ele foi criando os Tsimtsum, foi formando os mundos e criou vários Tsimtsum, enfraquecendo bastante a luz, até que a Terra ela foi criada, depois de vários Tsimtsum. Então, na Kabbalah, o local que nós habitamos, ele é chamado de mundo inferior, no sentido que a consciência divina, que a luz divina, aqui embaixo, ela é mais fraca do que nos mundos superiores. Ora, se a luz aqui nesse mundo inferior, ela é mais fraca, a criação ela tem um propósito. E nós estamos aqui para entendermos esse propósito. Eu trouxe aqui um comentário que nós temos
três elementos para fazermos desse mundo a morada de Hashem. O primeiro, quando nós olhamos para a Parashá de Bereshit, nós aprendemos que Hashem cria o mundo. A criação do mundo teve um propósito. A criação do mundo tem um propósito. O mundo existe porque foi da vontade de Hashem criar o mundo. E esse mundo a qual nós habitamos é chamado, na linguagem da Kabbalah, de mundo inferior. Aí eu repito, essa expressão, mundo inferior, é no sentido que aqui embaixo, na terra onde nós habitamos, a consciência divina não é tão forte como nos mundos superiores que foram criados por Hashem. Por exemplo, nos mundos superiores existe um mundo onde estão o Tzadikim, os justos, que tiveram uma forte conexão com Hashem. Existem mundos superiores que estão habitando os anjos. Então, quando nós falamos que a terra, na linguagem da Kabbalah, é um mundo inferior, é nesse sentido, onde a luz aqui embaixo, ela não é tão forte, não é tão evidente como nos mundos superiores. Muito bem. Sendo assim, o mundo foi criado para um propósito. Outra coisa que nós percebemos aqui nos primeiros capítulos de Bereshit é que Hashem cria o mundo e ele cria o homem. Por que Deus criou o homem? Por que Hashem cria o homem? A Torá fala no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ora, nós percebemos que Hashem cria o homem de acordo com a sua imagem e de acordo com a sua semelhança. E abrindo um parênteses aqui, quando a Torá ela fala, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Ah, mas aí o texto está no plural. Quem estava com Hashem quando Hashem cria o mundo? Porque o Eterno, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Nossa está no plural. Façamos também está no plural. Não estaria ali mais duas pessoas com ele? E aí, para você que sabe o que é um i, um ping é fácil. Você já sabe qual é o público que usa esse texto para defender uma doutrina chamada doutrina da Trindade, na qual eu defendi por muitos anos. Mas veja bem, os sábios dizem que a resposta sempre está no passuque abaixo. E no versículo abaixo está escrito, Gênesis 1, 27, e criou o Eterno, e criou Deus, no singular. Então, se Deus cria o mundo, de acordo com o verso 27 no singular, quem estava com o Eterno? Por que ele falou façamos? Para responder esse texto, nós usamos outro texto. Por exemplo, Isaías capítulo 6. Você vai perceber que Deus também usa o plural. Então, o relato de Isaías capítulo 6 é muito explícito para nós. Isaías ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um alto e sublime trono, e ao lado do trono de Deus ele consegue visualizar serafins dizendo, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Perguntinha básica aqui para nós refletirmos. Nessa visão que Isaías teve, você pode ler aí, Isaías capítulo 6, dos versos 1 até 8. Nessa visão que Isaías teve, o que ele viu? Primeiro, Deus assentado no trono e serafins ao redor do trono. Então temos aqui mais de uma pessoa
mais de um personagem. Deus que aparece e os serafins que diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora, olha o que Deus vai falar. Quem enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Porque Deus usou então aqui a primeira pessoa do plural. Quem há de ir por nós? Em Isaías 6. E a resposta, meus amigos, é bem simples. Porque os serafins, os anjos, estavam ao redor do trono dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, por isso que foi usado o plural em Isaías 6. Mas lá no próprio Isaías 6 está escrito: quem enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Então, se você pegar o texto de Isaías 6 e comparar com Bereshit capítulo 1, verso 26, façamos, a resposta é clara. Os anjos estavam com o Eterno. E isso não sou eu que falo. Os grandes comentaristas da Torá, a Torá oral fala sobre isso, que os anjos estavam com Hashem. Então, uma outra pergunta que é bem interessante nós fazermos para essas pessoas que nos questionam. Ok, então você está afirmando que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Mostre para mim no texto. O texto não fala a quantidade de pessoas. O texto não fala que é 3. O texto não fala que é 48 pessoas. O texto não fala a quantidade de pessoas. Então eu afirmar que ali é 3, eu não consigo sustentar isso daí. Eu não consigo sustentar que ali tem 30 pessoas. Mas à luz de Isaías 6, nós aprendemos que os anjos sempre estão ali na presença de Hashem. Então quando Hashem fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, é porque os anjos estavam com o Criador no início, no processo da criação. Muito bem, eu abri aqui um parênteses, mas esse não é um assunto. Para isso deveríamos preparar aqui um shiur temático só para mostrar aqui que o Eterno é um, que Hashem é um, não é 2 e não é 3. Mas vamos lá, seguindo aqui já para a reta final. Então, quando nós lemos a Parashá, nós aprendemos que Hashem cria o mundo, ele cria o homem e põe o homem no mundo, e esse homem criado por Hashem, ele tem um propósito. E este propósito é trazer luz. Então vem a Torá e diz para nós que Hashem, ele deu as instruções. As instruções são os mandamentos da Torá. E é por meio dos mandamentos da Torá que nós vamos trazer luz para este mundo. Então, esse é um ensinamento que eu gostaria de trazer aqui. O mundo foi criado, ponto 1. No mundo, Hashem colocou o homem, ponto 2. E ponto 3, Hashem deu a Torá. E quando nós praticamos a Torá, de acordo com Provérbios 6:23, nós estamos trazendo luz para este mundo. Salmo 119, 111. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Queridos, a todos então, shalom. Estou com 3% de bateria aqui. Se eu não encerrar a live aqui, nós vamos acabar nem conseguindo salvar. Simonuel Delmiro, shalom, meu querido. Amanhã estamos ao vivo lá com o nosso emissário José Marmol na sinagoga. Tiago, shalom, meu querido. Amanhã estamos juntos lá de modo presencial. A todos, um shalom, shalom. E vamos seguir com Torá na veia, praticando as 7 leis Benenoah. Shalom, shalom, meus queridos.